Então, pessoal, iniciando nossa gravação aqui, na aula de hoje a gente vai resolver os exercícios que ficaram pendentes da lista de exercícios e vamos também fazer uma breve revisão de alguns conceitos que podem ser interessantes para a nossa atividade avaliativa da semana que vem, tá bem? Então, no nosso primeiro exercício, a gente cai numa situação em que é apresentada uma tabela com o número de não conformidades em uma fábrica de luvas. Tá? Então, esse número de não conformidades é apresentado nessa tabela. Quando a gente fala de número de não conformidades, a gente precisa ter um cuidado para não confundir com o número de não conformes. Então, esse número de não conformidades e número de não conformes é uma informação importante que a gente precisa ter para tomar a decisão de qual gráfico que precisa ser construído, né, para a gente fazer o controle estatístico, tá bom? Então, na visão de vocês, como que a gente consegue diferenciar não conformes de não conformidades? Como é que vocês iam me explicar essa diferença aqui? Ninguém? Não conforme seria tipo assim, um lote de outro, e não conformidade seria cada uma? Vamos lá. Vamos fazer uma definição aqui, pouco formal, mas que vai ser bem útil para a gente conseguir distinguir, tá? Então, quando a gente fala de quantidade de não conformes, a gente está falando de quantidade de peças ou produtos com defeito. Na realidade, eu vou tirar isso com defeito. Quantidade de peças ou produtos que estão fora do padrão. Então, eu não vou falar de defeitos. Eu vou falar de um padrão. Tá bom? Quantidade de peças ou produtos que estão fora do padrão. Quando a gente fala de não conformes. E não conformidades diz respeito à quantidade de defeitos por peças ou por produto. Bom? Então, quando a gente fala de não conformes, a gente está falando, simplesmente analisando se o produto está dentro do padrão ou não. Então, a gente sempre classifica aquele produto como defeituoso ou não, atende ou não atende o padrão. Não me interessa se ele tem muitos defeitos ou se ele tem um único defeito. A questão é se ele está ou não está dentro do padrão. Tá? É diferente do que a gente utiliza em não conformidades. Quando a gente fala de não conformidades, a gente quer medir também a quantidade de defeitos por peça e por produto. Onde que essa não conformidade pode ser utilizada? Tem um exemplo para vocês na aula, que foi de uma indústria, que, por exemplo, que produz pano. Né? Então, esse pano é uma produção contínua. A gente não mede se a produção tem defeito ou não. A gente vai medir simplesmente quantos defeitos, vamos supor que seja um rasgo no tecido, ou que seja um furo no tecido, quantos furos existem, por exemplo, a cada 50 metros de produção do tecido. Então, a questão é essa. Não conformes, a gente interessa em saber se o produto tem ou não defeito, se ele está fora do padrão ou não está fora do padrão. Quando a gente fala de não conformidades, a gente está interessada na quantidade
de defeitos que esse produto apresenta, quantidade de falhas que esse produto apresenta, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso fluxograma, são do tipo de peças não conformes? Sim ou não? Essa tabela da fábrica de luvas aí, ela apresenta a quantidade de luvas com defeito ou ela apresenta a quantidade de defeitos por lote? O que vocês acham? A gente tem aí a Quantidade de defeito quantidade. por lote? Isso, a gente tem aí a quantidade de defeitos por lote, né? A gente não tem a quantidade de peças defeituosas. Então, por esse, quando a gente faz a nossa pergunta aqui, são do tipo de peças não conformes? Não. São do tipo do tipo não conformidades por peças? Sim. O tamanho da amostra é constante? Vamos voltar lá no nosso gráfico, ou para a nossa tabela. O tamanho da amostra é constante? A tabela não me dá tamanho da amostra, né? Nem o enunciado do exercício me dá tamanho da amostra. Então, como a gente não tem a informação de tamanho da amostra, pode ser que ela não seja constante, ou pode ser que seja constante. Então, em qualquer um dos casos aí, a gente pode usar a carta U, se ela for constante ou não, ou a gente pode usar a carta C, tá bom? Se o tamanho da amostra for constante. Tá? Vamos considerar aí que o tamanho da amostra é constante, porque como a gente não tem o tamanho de cada amostra, a gente não consegue fazer proporcionalmente, tá bom? Então, vou criar um novo slide aqui de resolução. Como é que a gente resolveria a nossa letra A? Nossa letra A pede ali, ó. Qual gráfico deve ser utilizado e por quê? O que vocês acham? Qual tipo de gráfico que a gente deve utilizar e por quê? E aí, turma? Ninguém? O tipo C. Porque no próprio enunciado fala que é uma amostra sem não conforme, mas não tem se ela é constante ou não. Tá bom. Então, a gente deve utilizar o gráfico do tipo C, pois estamos lidando com número de não conformidades.
Além disso, não temos a informação do tamanho de cada amostra. Portanto, consideraremos que ela possui tamanho constante. Bom, letra B nossa aí pediu para construir o gráfico de controle. Quais os passos que a gente deve adotar para construir o gráfico de controle? Estão lembrados? Estou buscando alguns slides da nossa aula que são interessantes para nós, tá? Adicionar um antes disso daqui para ficar mais claro para a gente. Então, o primeiro passo nosso aqui é calcular a quantidade de não conformes do processo. E essa quantidade de não conformes é dada por C. Bom, o nosso segundo passo vai ser calcular os nossos limites de controle. No nosso terceiro passo, a gente confere se as quantidades de não conformes estão dentro dos limites de controle. Tá? A gente só conferir se precisa eliminar. Perceba que eu estou usando os mesmos passos que a gente usou para construir a carta P, tá bom? Caso a gente tenha valores que extrapolem esses limites de controle, eles devem ser recalculados, desconsiderando esses valores. Por fim, o quinto passo, a gente vai traçar o gráfico de não conformidades. Esses são os passos que a gente precisa seguir para calcular, para construir a nossa carta de controle C. Passo 1, passo 2, eu vou fazer quase que ao mesmo tempo aqui, a partir destas equações.
tá bom? Então, a gente tem a nossa equação aqui para limite inferior, nossa equação de controle para a linha central e nossa equação de LSC, tá? Que é o nosso limite superior de controle. Tudo bem? Até aí tá ok? Sim. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular esse C? Eu vou já duplicar esse slide aqui, que a gente já vai substituindo os valores nele. Vou trazer aqui também a nossa tabela. Só que eu vou deixar ela bem pequenininha para tentar não atrapalhar. Deixar ela aqui em cima por enquanto. Tentar não atrapalhar. Embaixo por enquanto. Então a gente vai somar todos os Cs, tá? E dividir pela quantidade de amostras que existem. Então, fazendo isso daqui, a gente vai ter que a quantidade de amostras é 25. Eu tenho que C1 é 2. C2 também é 2. C3 é 5. E o meu último C lá é 1. Tá? Então, a gente vai fazer a média de não conformidades por lote. Quem calculou isso daí, achou 2,44. De onde que eu tirei essas informações da nossa tabela? Aqui, ó, número de não conformidades de cada uma de cada uma dos lotes analisados. Tá bom? Se sobrar um tempinho aqui hoje na aula, eu mostro como que faz isso no Excel, que aí simplifica o nosso cálculo. Linha central. Bateu? Encontraram a linha central, o valor correto? Conseguiram encontrar esse valor de linha central? Sim. Ótimo. Então vamos deletar essa tabela aqui para limpar aqui para a gente. A gente já tem o valor de C barra no caso, né? A gente consegue substituir ele aqui e substituir ele aqui para encontrar o nosso limite inferior. Então, nosso limite inferior, quando a gente bate na calculadora aí, ó, raiz de 2,44 é igual a 1,53 vezes 3 dá igual a menos 2,25. Vamos arredondar. 2,25. Vamos arredondar. O que que a gente faz quando a gente encontra o limite inferior negativo?
Como ele tem valor negativo, a gente vai tomar como limite inferior o zero, tá bom? Calculando agora o nosso limite superior. A diferença é que aqui vira mais. Nosso limite superior é dado por 7,13. Tá? Beleza? Até aí, ok? Ok. Então vamos voltar 2 slides aqui. Passo 1, passo 2 já foi. Vamos fazer agora o nosso passo 3. Conferir as quantidades de não conformes. Conferir se as quantidades de não conformes estão dentro dos limites de controle. Tá? Então, nossos dois limites de controle, 7,13 e 0, eu vou conferir isso aqui com a nossa tabela, tá bom? Então, 7,13 foi o nosso limite superior de controle. A gente tem esse limite superior de controle infringido 2 vezes pela amostra 7 e pela amostra 19, tá bom? A gente tem ele infringido 2 vezes. Para a gente buscar um gráfico mais perfeito e com menor influência dessas duas amostras que a gente já tem de cara que estão erradas, né? A gente já percebe que vai ultrapassar a linha do limite de controle. Seria ideal que a gente recalculasse esses limites de controle sem essas duas amostras, tá bom? O que que ia acontecer se a gente recalculasse o limite de controle sem essas duas amostras? O que que vocês sentem que ia acontecer se a gente recalculasse o limite de controle sem essas duas amostras? Vamos entender o que que ia acontecer se a gente recalculasse sem essas amostras aí. Só vou fazer as linhas aqui para a gente conseguir entender isso daí. O nosso limite superior de controle, que é 7,13, tá bom? Se eu eliminar aquelas duas amostras maiores, o que eu ia realmente fazer era diminuir o meu limite superior de controle, tá? A gente ia acabar diminuindo esse limite de controle. Fazer só um cálculo rápido de quanto que daria aqui.
a gente passaria a ter uma nova linha central igual a 1,91. A gente teria limite de controle superior a 4,15. 6,59. Opa. 6,59. A gente teria o limite inferior ia dar menor que zero, então a gente também ia fazer esse limite inferior igual a zero. Tá? Então, se a gente desconsiderasse aquelas duas amostras que estão muito fora, a gente ia ter esses novos cálculos para limite superior, limite linha central e limite inferior de controle. Tá bom? Eu vou considerar, vou traçar meu gráfico com base nessas daqui. Tá? Vou usar essas linhas que a gente calculou antes. Tá bom? Eu vou usar essas linhas e a partir dessas linhas eu tracei este gráfico aqui, ó. Vou tentar trazer a tabela e pôr juntinho dele. Vou ter essa tabela aqui só para eu mostrar a vocês a marcação dos pontos. Daqui a pouquinho eu deleto ela. Então, beleza. O meu gráfico aqui eu identifico qual amostra que eu estou falando e no nosso eixo vertical eu identifico a contagem amostral ou número de não conformidades, tá? Cada ponto ali representa esta coluna da tabela, ó. Então vamos ponto a ponto. A amostra 1 é o ponto 2. Fomos lá e fizemos uma marcação no 2. A amostra 2 é o ponto 2. Vamos lá, em referente à amostra 2, fizemos uma marcação no 2. A amostra 3 é o 5. Então, a amostra 3 aqui, ela é marcada lá no ponto 5. Então, a marcação dos pontos na carta de controle é dessa forma. A gente só vai replicar a informação que está na tabela para o gráfico, tá? E quando a gente faz isso com todos os pontos, deixa eu limpar um pouquinho o nosso gráfico aqui, dar uma centralizada nele, ficar mais bonitinho. A gente tem esse gráfico de controle aí. Controle de não conformidades dessa luva. Conseguiram chegar nesse gráfico, pessoal? Tiveram dificuldades de chegar nesse gráfico? Como é que foi? Me contem aí o que vocês acharam desse exercício. Se eu pergunto se teve dificuldade, tem dúvida, ninguém me responde, eu entendo que está todo mundo tranquilo com a matéria. Então, na prova pode ser disso para pior, não é isso?
ficar pior, não, né? Assim tá bom. Assim tá bom? Tá. Então até aí deu para entender legal, né? Vamos fazer. Deu. Beleza. Vamos fazer a nossa letra C. A nossa letra C, ela pede pra gente interpretar os resultados, né? Então, a gente vai fazer uma interpretação desses resultados. A gente pode usar como interpretação desses resultados essas 4 regrinhas. Lembram lá que para a gente interpretar os gráficos de variáveis a gente tinha 9 regras? Para a gente interpretar gráficos de atributos, a gente pode simplificar nessas 4 regrinhas aqui, tá? Então, primeira regra, se existe um ou mais pontos do que 3 desvios padrões da linha central. 3 desvios padrões da linha central é nossa linha de controle. A gente consegue perceber isso aqui e a gente consegue perceber isto também aqui, né? Porque está acima da nossa linha de controle central. Segunda regra, 9 pontos seguidos em um mesmo lado da linha central. A gente quase tem isso daqui nesse momento aqui, né? Em que a gente acumula 8 pontos, mas não atingiu os 9 que são necessários. Então a gente não considera que seja infringida essa regra 2. A terceira regra fala sobre uma sequência de 6 pontos crescentes ou decrescentes. Voltando para o nosso gráfico, a gente não consegue perceber essa sequência de crescente e decrescente, né? Eu acho que o momento que a gente tem mais pontos decrescentes que a gente pode considerar é aqui, ó. Que a gente vai ter 1, 2, 3, 4 pontos decrescentes. Mesmo assim, porque eu forcei a minha consideração de que esses dois aqui que são iguais, considerei que os dois são decrescentes. Então a regra 3 também não é infringida. A gente ter 14 pontos alternando para cima e para baixo. Então, vamos à nossa regra 4. 14 pontos alternando para cima ou para baixo, para cima e para baixo. Voltando no nosso gráfico, a gente não consegue perceber isso em nenhum momento, né? Ainda mais se a gente precisar de 14 pontos, tá? Então, qual seria a interpretação do nosso gráfico? Ele tá dentro dos limites? Ele tá dentro do controle estatístico? Não. Não está, né? Porque a gente tem aqueles 2 pontos fora lá. Lembra? Ah, Esses 2 pontos aí? é Esses mesmo. 2 pontos aí jogaram o nosso processo todo no chão. Então, de acordo com as 4 regrinhas aí, é possível concluir que esse processo não está sob controle
estatístico, pois ele falha nas amostras 7 e 19. Amostras 7 e 19 são onde que a gente tem aqueles dois pontos fora da curva, tá? Beleza? Vamos para a próxima? Professor, fala de novo, fazendo favor. Na tela de vocês aí, o resultado, a resposta está aí, ó, no quadrado vermelho. Quando vocês me derem ok, eu parto para a próxima, tá? Podemos seguir, pessoal? Ou ainda estão copiando aí? Eu acho que já pode ir. Então vamos lá. Pode. Beleza. Segundo exercício. O processo de fundição possui várias características da qualidade que devem ser controladas, sendo impraticável controlar todas. Após analisar a melhor forma de controlar a qualidade, um fabricante resolve, então, controlar a proporção de não conformidades por lote no final do processo. Qual característica da qualidade controlar, considerando a característica da qualidade controlada, qual gráfico de controle deve ser utilizado? E aí? Querem voltar lá no fluxograma? Ou vamos discutir essas alternativas primeiro? Vamos discutir. O que vocês discutem comigo, essas alternativas? Tem alguma que vocês já eliminam de cara? Das 5 alternativas que a gente é, essa é uma questão fechada, tá, pessoal? Das 5 alternativas, alguma que vocês eliminem de cara? Gráfico do farol, gráfico CU, SUM. Então, Esther, já que você eliminou o gráfico do farol, o que é o gráfico do farol? Eu não lembro. Mas Na realidade, eu não faço ideia do que é o eu gráfico do também não. farol, tá? Então, vamos eliminar ele aqui. Não tem nada a ver com o que a gente viu em controle de qualidade. Assim como o gráfico CU-SUM aí, ó. Eles não estão no fluxograma. Eles não estão lá no nosso fluxograma. Então, beleza. Eliminamos duas, mas a gente sabe que o gráfico P, o gráfico C e o gráfico U existem, né? São gráficos de controle de qualidade. Vamos lá para o nosso fluxograma. São atributos? Considerando a característica da... São atributos?
Proporção de não conformidade. É atributo, né? Beleza. Vou fazer o quadrinho aqui para a gente ir descendo. Sim, são atributos. São do tipo de peças não conformes ou são do tipo de conformidades por peças? É, peças não conformes. Olha aí que eu fiz a marcação para vocês, ó. Ele vai controlar o número de não conformidades, tá bom? Ele vai controlar o número de não conformidades. Se ele vai controlar o número de não conformidades, a gente está falando do tipo de não conformidades por peças. No caso nosso aí, por lote, tá? Então, sim. O tamanho da amostra é constante? A gente não tem essa informação, né? Mas a gente já eliminou, observem aí, que a gente já eliminou mais uma alternativa, né? Que é a nossa carta P. Carta P ali também já foi eliminada. Então, bacana. Eliminamos mais uma alternativa. Pode ser um gráfico C ou um gráfico U. A resposta está aqui, ó. Ele está falando de proporção de não conformidades. Então, se ele fala de proporção de não conformidades, ele está usando o nosso gráfico de proporção lá. É simbolizada pela carta U. Então, essa proporção vai ser dada numa porcentagem de não conformidades. Tá bom? Ou, no nosso caso aí, uma quantidade de não conformidades por metro, por peça, por lote. Tá? Então, eliminamos também o gráfico C, e a nossa resposta correta é o gráfico U. Perfeito? Tem dúvidas aí? Não. Vamos para 3? Sim. Deixa eu melhorar isso daqui, ficou bagunçado.
Melhorou bem. Vamos lá. O hospital controla o número de erros referente à liberação de medicamentos pela farmácia por meio de um gráfico P. Então, beleza, já é um gráfico P. Apesar de que essa informação não vai ajudar a gente em nada. Os resultados são apresentados no gráfico a seguir. Considerando esse gráfico, é correto afirmar que o gráfico infringiu o teste 1. Estão lembrados de quais são todos os testes? Vamos buscar o slide dos testes lá. Teste 1 é passar os limites de controle. Exatamente, Esther. Só para a gente. Teste 1 é mais do que 3 sigma, ou 3 desvios padrões, ou ultrapassar os nossos limites de controle. Existe algum ponto que ultrapassa o limite de controle aí, tanto superior quanto inferior? Não. A gente tem pontos em cima dos limites superiores, né? Mas eles não foram ultrapassados, tá bom? Então, sem problemas. Então, teste 1 foi cumprido com sucesso. Então, onde fala de teste 1, não é uma opção para a gente. Teste 1 não foi infringido. Automaticamente, teste letra C também está descartada. Tá? Teste 2, 9 pontos em uma mesma linha, desculpa, em uma linha no mesmo lado da linha central. Vamos ver. Eu tenho 2 pontos aqui e pulo para o outro lado da linha central. Do outro lado da linha central, eu tenho 4 pontos e volta para a parte de cima. 1 ponto, parte de baixo. 1 ponto, parte de cima. 1 ponto, 2 na linha central. Depois eu tenho mais 3 aqui, mais 3 em cima. Ele pede 9 pontos. Regra 2 também não foi infringida, né? A gente não consegue encontrar esses 9 pontos ou acima ou abaixo da linha central de forma consecutiva. Tá? Então a gente elimina ali nossa letra B. Teste 3. 6 pontos em uma linha, todos crescentes ou decrescentes. Então a gente tem uma sequência de 6 pontos crescentes ou decrescentes. Não acontece aqui. A gente tem 5 pontos, mesmo assim, considerando que um que estava estável aqui. Logo na sequência a gente só tem 3, uma alternância aqui, depois 3 decrescentes, 3 crescentes, 4 crescentes, né? Mas a gente não chega nunca nos nossos 6 pontos, tá? Então, teste 3 também não foi infringido. Sobrou letra E, né? Mas para esse processo estar sob controle, a regra 4 tem que estar ok também. Vamos ver se a gente tem 14 pontos aqui alternando. Acaba que a gente tem aqui, ó, sequência decrescente, subiu uma sequência, ó, sequência decrescente, depois uma sequência crescente, depois a gente tem aqui uma alternância entre decrescente e crescente. Vamos contar quantos pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que é o que está estável, e depois decresce, 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 no máximo 5 pontos ali. A nossa regra fala de 14, então também não foi aqui, tá?
Sequência decrescente, sequência crescente, beleza. Regra 4 também não foi infringida. Então, o nosso processo está sim sob controle estatístico. Tá bom? Fechou? Fechou. Quarta e última da lista de exercícios. Deixa eu já copiar do nosso slide de aula lá os limites do gráfico C. Vamos lá. Um subsistema é inspecionado e o número de defeitos registrados. Um subsistema é inspecionado e o número de defeitos é registrados. Opa, então a gente está falando aí de número de não conformes. A gente está falando de não conformes e não de não conformidades. Tá? Número de defeitos. Um novo grupo de montadoras começou a trabalhar na manhã de segunda-feira. O número de defeitos por subsistema para os 10 primeiros produzidos foi, beleza, ele me deu o número de defeitos de cada lote aí. E me pediu os limites superior e inferior de um gráfico C. O gráfico C, a gente calcula os limites inferior e superior dessa forma aí, ó. Tá? Vamos ver aqui se a gente está com tempo para o Excel. Meia horinha? Isso dá para fazer. Vamos lá, deixa eu abrir um Excel aqui. Vamos dar meu compartilhamento de tela, pessoal. Vou compartilhar a tela do Excel que eu abri aqui, tá? Só para a gente ver como que faz essa continha aí no Excel. Excel que a gente vai começar a trabalhar na terceira etapa, nas aulas de informática. Tá bom? Tá na tela? Tá. Vou copiar o exercício só para ele servir de referência para nós aqui. Tá? Eu vou digitar os números que são interessantes, um em cada célula. Então, cada marcação dessa verde do Excel é o que a gente chama de célula. 3, 2, 0, 5, 4, 6, 7, 7, 6. Total de... Faltou algum? Faltou algum. 3, 2, 0, 5, 4. Aqui, ó. 6, 0. Beleza. A gente tem aqui lote 1, lote 2, lote 3,
e assim por diante. Tá? O meu objetivo é calcular. Deixa eu pegar mais uma parte do nosso slide lá. A minha linha central, que é dada por essa equação aqui, ó. Que nada mais é do que calcular a média, tá? Deixa eu aumentar essas letras aqui para ficar melhor para vocês. Existe uma função no Excel que ela calcula a média de forma automática. Se eu buscar essa função, basta que eu digite igual média. Tá vendo aqui essa série de funções que existem aqui? Eu vou escolher a função média, vou clicar e arrastar os dados que eu quero e Enter, tá? Então ele já me dá de cara o valor da média destes pontos aí, tá? Destes dados que eu tenho, tá bom? Encontramos a média, portanto, encontramos a linha central. A gente precisa encontrar agora o nosso limite inferior, que é dada por essa equação. Tá? Então, eu vou calcular aqui LC. O que é o LC? Observem o que eu vou digitar aqui. LC igual. Eu vou clicar em cima daquela célula, menos 3 vezes raiz do próprio C. Ok? Então, LC igual a menos 2. Vamos bater na calculadora aqui só para a gente conferir. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 3 é 6. 4 menos 6, menos 2. Beleza. Confere. L SC vai ser igual ao própria média mais 3 vezes a raiz da mesma média. Então, o nosso LSC igual a 10. Perfeito? Vamos voltar para nossa apresentação de slide. Viu como que o Excel simplifica e facilita muito a questão de cálculo, se a gente sabe usar ele? E o que eu fiz com vocês aqui agora foi um exemplo bem rápido, bem simples, tá? Então, deixa eu voltar para a nossa apresentação de slides. Encontramos aqui igual a 2. Confere? Então, eu vou... Aí foi 4, professor. Foi 4, verdade. Muito obrigado. Então, pegar essas informações e colar elas aqui, porque aqui que está a nossa questão. Quais são os limites superior e inferior do nosso gráfico C? 5 e 0? Não. 0 a gente até achou, né? Como limite inferior. Né? Mas o nosso limite superior não é 5.
Então, está errado. Mais uma vez, o zero a gente até achou, mas o nosso superior não é 1,3, tá bom? Letra D, nada de 7, nada de 3. E letra E, nada de 8, nada de 2. Deixei a letra B por último, porque é a letra B que traz o nosso resultado correto, né? Então, na letra B, queria achar um check aqui, mas não estou achando. A letra B, sim. Nossa resposta correta. Tá bom? E que a gente tem como limite superior o valor de 10. E nós temos como limite inferior o valor de 0. Perfeito? Perfeito. Fechamos então a nossa lista. Foi uma lista bem curtinha, né? Sobre a avaliação da próxima terça-feira, pessoal, vocês não vão precisar construir gráfico de controle nenhum, tá? A avaliação é toda de forma mais conceitual, mais interpretativa, tá bom? É uma avaliação que vocês vão precisar escrever, tá? Não vai precisar fazer contas, igual a gente está fazendo para construir os gráficos. Eu explorei mais a construção do gráfico nas nossas atividades e eu vou deixar a avaliação para que vocês façam aí essas questões da avaliação de forma mais conceitual, tá? Entendendo aí como que funciona o gráfico de controle, para que funciona, como cada tipo funciona, tá joia? Tem alguma dúvida, turma? Não. Mais alguém? Hoje eu só escutei a voz da Esther praticamente. Hoje tá todo mundo aí muito quietinho. Então, fechamos. Querem perguntar algo, acrescentar algo? Então, turma, eu vou finalizar por aqui. Estou encerrando a nossa gravação.